Oi, pessoal do sétimo, bom dia. A gente está encerrando a semana. Espero que vocês estejam bem, que a gente se encontre logo, né? Mas eu acho que ainda a gente vai ficar aqui um pouquinho desse jeito, né? De aula na maneira remota. Bom, o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos fazer o fechamento do capítulo 4, né? Então, a gente conversou sobre o reino produtista, sobre o reino fungi, e hoje a gente termina com a correção do reino fungi. Eu vou fazer a correção comentada aqui, vocês vão no WhatsApp tirando as dúvidas comigo, tá? Se tiver qualquer problema conceitual que eu não tenha lembrado ou falado aqui na correção, vocês podem me chamar para a gente esclarecer essas dúvidas, ok? Eu vou diminuir a minha tela aqui para não aparecer meu rosto, para ficar mais nítida a correção, tá? Mas, enfim, a gente vai tentando conversar e aí eu vou projetar então mais o livro para ficar mais nítido, tá bom? Então, eu vou diminuir aqui e vou passar a projetar mais o livro, tá bom? Bom, gente, eu tinha pedido então para vocês fazerem a página 82, o exercício 4, porque anteriormente a gente já tinha feito o 1, 2 ou 3, tá? Quando a gente estava conversando sobre algas. Então, o exercício 4 ele está falando sobre os líquidos, né? E lembrando que a gente tinha conversado, os líquidos é uma associação mutualística, né? Uma associação em que duas espécies diferentes, de grupos diferentes, se beneficiam, tá? Então, a gente tem aqui a letra A, justamente falando sobre quem compõe esses líquidos. Então, os líquidos são compostos, basicamente, aqui, né? Eu vou falando, mostrando com a setinha. Eles são compostos por fungos, né? E por algas, tá? Então, a gente tem aqui desculpa, a letra A aqui em cima, né? A gente tem, então, fungos. Só mudar uma coisa aqui, gente. Fungos e algas, tá? Algas, na verdade, aí só um detalhe importante, quando eu falo fungo e alga, eu tô falando de maneira bem genérica, tá? Mas, na verdade, não são todas as algas e não são todos os fungos. A gente tem algas específicas e fungos específicos, tudo bem? Letra B. Qual é a relação ecológica estabelecida? Como eu falei anteriormente, uma relação mutualística, tá? Mutualística, e nesse caso, é uma relação que eles são obrigatórios, sem essas duas associações, né? Entre fungo e alga. Sem essa associação, não acontece o líquido, né? E aí a vantagem principal é que eles não conseguiriam viver sozinhos, né, em determinados ambientes, tá? Então, eles, sem se associarem, se beneficiando, eles não conseguiriam viver em determinados ambientes. A contribuição, que é a letra C, que um pode dar para o outro, é basicamente, as algas, elas realizam a fotossíntese, que é o principal item dela aqui, principal contribuição, e oferece para o fungo tudo que ela produz, o resultado dessa fotossíntese, que normalmente é o fruto do metabolismo dessa fotossíntese, que gera a glicose, que é a principal fonte de alimentação, tá? Do fungo, no caso. Já o fungo, ele vai oferecer para as algas minerais, sais minerais e água. Então, algas oferecem, né, matéria orgânica produzida pela fotossíntese, enquanto a gente tem o fungo oferecendo para as algas sais minerais e água, tá? Então, passando aí para frente, essa próxima página a gente já fez com algas. Eu tô sem mouse, gente, então vocês têm um pouquinho de paciência comigo, tá? Vou tentar, então, por aqui. A próxima página a gente já fez, né, com os protozoários, que é a página 83. E a gente vai, então, lá na página 84, fazer o item... Acho que eu passei um pouquinho. Fazer o item 9 e 10, certo?
Já tô chegando, tá? Só um pouquinho de paciência, porque aqui tá sem mouse e não tá muito fácil de passar pelo cursor. Então, aqui, ó, número 9. Os fungos constituem um grupo de organismos com características que lembram um vegetal, mas com outras que lembram o animal. Foram no passado considerados vegetais e atualmente são colocados como um reino próprio, né, um reino fúngico. A respeito deles, é correto afirmar que esses seres... Bom, aqui... desculpa. A gente tem as alternativas que começam falando do perfil celular, né? Então, toda frase que começa que eles são procariontes, a gente já vai eliminar, tá? Então, lembrando que procariontes são só representantes do reino moner, tá? Então, a gente ficaria aqui com a letra C, D e E. Então, das letras que a gente tem aqui para analisar, todas, então, são células eucariontes, porque a gente sabe que fungos são eucariontes. E aí, entra a constituição celular em relação à quantidade de células, né? Então, a gente tem aqui a letra C como a letra correta, porque ela indica que os fungos são eucariontes, uni- ou pluricelulares e sempre heterotróficos. Gente, os fungos não são completamente pluricelulares, porque eu falei até na aula anterior, né, que a gente tem representantes unicelulares como as leveduras. Fungo não faz fotossíntese, então não pode ser considerado autotrófico, eles são heterotróficos, né? E aqui, por último, está falando que eles sempre são autotróficos. Então, como eu disse, não podem ser considerados autotróficos porque não fazem fotossíntese. Então, a letra certa é a letra C, tá? E aí, a gente vai para 10. Também, né, falando sobre as características, né? E a gente tem que analisar qual frases estão corretas e fazer a somatória desses números. Então, frase 1. Os fungos são seres heterotróficos, até aqui ok, que apresentam parede celular composta por quitina. Sim, realmente, né? Tem a parede celular composta por quitina, característica compartilhada com algumas espécies de algas unicelulares. Gente, aqui que a frase se torna incorreta, tá? Então, a número 1 é incorreta. Realmente tem parede composta por quitina, parede celular, só que essa composição não é compartilhada por algas unicelulares, tudo bem? As algas não têm parede celular composta por quitina, tá? Na verdade, a gente vai ter aqui outra composição. Tem parede celular, mas essa composição é mais parecida com a das plantas e não com do reino animal, como a quitina, que é um representante dos citoesqueletos, né, dos insetos, tá bom? Então, aqui a frase incorreta número 1. A número 2. Juntamente com as bactérias, os fungos compõem um grupo de seres decompositores de matéria orgânica responsável pela ciclagem dos nutrientes da cadeia trófica, certo? Então, fungos e bactérias são os principais decompositores. 4. Alguns fungos podem ser encontrados entre a associação simbiótica com outros organismos. A associação de fungos com plantas formam micorrizas e dos fungos com algas formam os líquens. Certíssimo. Gente, simbiose e mutualismo são sinônimos praticamente, tá? Então, a gente vai ter aqui associação benéficas, tudo bem? Quando o fungo se associa com as raízes das plantas, a gente vai chamar de micorriza, e quando se associa com as algas, são os líquens, tá correto? 8. As leveduras são fungos unicelulares, até aqui tudo bem, capazes de realizar fermentação, processo bioquímico utilizado na produção de alimentos como o iogurte. O problema dessa frase aqui, ela se torna incorreta justamente quando vai falar que as leveduras produzem o iogurte, que não é isso, né, gente? Na verdade, são bactérias que produzem esse alimento, tá? Não são frutos da fermentação dos fungos, tudo bem? Dos pães, sim, tá? A lignina e a celulose são moléculas encontradas principalmente no citoplasma de células vegetais. Então, essa frase, o problema dela está relacionado
com o fato de citar aonde está a lignina e a celulose. De fato, os vegetais têm lignina, têm celulose, porém não está no citoplasma, está na parede celular, tudo bem? Então, o erro dessa frase aqui é citar o citoplasma, tá bom? Então, aqui a gente tem como correta a número 2 e a número 4. Então, a somatória aqui é 6, tá? E aí, a gente já vai para 11, né? Vamos subir mais um pouquinho. Os fungos são organismos eucarióticos, heterotróficos, unicelulares ou multi. Os fungos multicelulares têm um núcleo disperso nas hifas, que podem ser contínuas ou septadas e em conjunto formam micélio. Então, letra A, mencione uma característica que diferencie a célula de um fungo de uma célula animal. E outra característica que diferencia uma célula de fungo de uma célula vegetal. Gente, o dilema dos fungos foi, né, o que fez com que este grupo tivesse um reino muito específico. Durante um tempo, ele foi considerado um membro do grupo dos reinos dos vegetais, tá? Mas ele não é nem vegetal e não é nem animal, apesar de possuir características de ambos os grupos, tá? Então, ó, é uma característica que o fungo, né, se diferencia da célula animal. Bom, primeiro, a presença de parede celular é uma característica porque é um componente do reino vegetal, tá? Apesar de não possuírem, né, cloroplastos, que tá na célula vegetal. Então, assim, tem parede celular, que é um elemento, porém não fazem fotossíntese, não tem cloroplasto. Uma outra característica é a composição dessa parede celular, que ela é formada por quitina, né? Quitina que é uma substância presente nos animais, principalmente nos insetos, no citoesqueleto, né? E essa é uma característica que não está nos vegetais. Então, tem coisas do reino animal, tem coisas do reino vegetal. O que é do reino animal, então? A presença de quitina, a ausência de cloroplasto. O que é do reino vegetal? A parede celular, tá? É um elemento da composição dos vegetais. E aí a letra B, aqui a gente está na letra B, tá? É para citar em animais, né? Alguns fungos podem provocar intoxicação e doenças como micose. Em plantas, podem causar doenças que prejudicam a lavoura, como a ferrugem do cafeeiro, a necrose do amendoim e a vassoura de bruxa do cacau. Entretanto, os fungos podem ser benéficos. Então, é para a gente citar 2 benefícios proporcionados pelo fungo. Então, a gente pode falar aqui a participação dos fungos na produção de alimentos, né, com o processo de fermentação. E a gente pode citar aqui tanto o processo de decomposição da matéria orgânica, que é fundamental, e eles fazem junto com as bactérias, mas não é em associação, cada seu grupo participando do processo de decomposição de maneira independente. E a gente vai ter aqui também o fungo sendo utilizado para fármacos, como exemplo, né, que a gente conversou anteriormente, a produção de antibióticos, tá? Já no número 12, é para a gente citar características que permitem, isso na letra A, que permite afirmar que os fungos são mais aparentados aos animais do que aos vegetais. Então, primeira característica, eles são seres aclorofilados, ou seja, não possuem clorofila, não têm cloroplasto, não fazem fotossíntese, tá? Eles apresentam na sua parede celular substância chamada quitina, como eu já tinha falado antes, que é uma substância encontrada no exoesqueleto dos animais, tá? E a gente vai ter aqui, no caso dos animais e insetos, dos artrópodes, tá? E uma característica importante que eu não tinha falado antes é a presença do glicogênio como reserva energética, tá? Então, aqui a gente tem o glicogênio, que é uma característica de reserva energética dos animais, tá? Enquanto o amido é a característica energética de reserva das plantas, tá bom? Então, ele é mais parecido com o animal, se tiver que fazer uma comparação, do que com os vegetais, mesmo durante um tempo eles terem sido frequentarem, né, o reino animal,
por ausência mesmo de informação científica, né? Que a gente, quanto mais a ciência vai se desenvolvendo, vai tendo tecnologia e mais pesquisa, a gente consegue classificar melhor esses seres vivos, né? A letra B está pedindo, indique características representadas pelos fungos, que permitiu que eles fossem considerados um tempo do reino das plantas, né? Como eu falei, a presença de parede celular, mas apenas isso, tá? É a presença da parede celular, que estão também presentes no grupo das plantas, que não estão no reino animal, tá? O reino animal não tem parede celular na sua célula. E C, explique o importante papel dos fungos nas cadeias tróficas. Gente, basicamente, a principal característica é o fato deles serem decompositores, tá? E aí, como eles decompõem, significa que eles vão quebrando as grandes moléculas orgânicas em moléculas menores, tornando elas disponíveis para o ambiente, né? Promovendo o que a gente chama de ciclagem desse nutriente. E isso é fundamental para a manutenção das cadeias tróficas. Lembrando que trófico, vocês viram isso no sexto ano, é relacionado com a cadeia alimentar. Tudo bem? E aí, continuando, para a gente não se estender muito, o exercício 13 tá perguntando, né? Tá falando aqui do mofo, e aí a letra A pergunta o que é mofo, né? Mofo, pessoal, é um termo popular para a gente falar sobre um tipo específico de fungo, tá? Então, a gente tem aqui os fungos e vários tipos deles, a gente viu isso na classificação. E aí, o mofo é um tipo específico de fungo, tá? Mas não é um conceito científico, é um conceito popular para a gente designar sobre esse tipo específico, tá bom? A letra B, porque os alimentos mofados podem combater as infecções de pele, como está falando aqui em cima, né? O molho de soja mofado usado na China para combate de infecções de pele, porque eles podem produzir substâncias antibióticas, tá? Isso a gente viu lá na produção da penicilina, né? Que um penicílio, um tipo de fungo específico, libera uma toxina que impede a proliferação de bactérias. Então, alguns molhos específicos, né, como citado aqui na questão, né, os fungos o mofo em si pode produzir uma substância que impede a proliferação, ou seja, a reprodução dessas bactérias, evitando a infecção da pele, tá? E aí, a penúltima questão, que é a 14, né, tá falando sobre a cerveja, né? Ainda que a cerveja seja fabricada há milhares de anos, a essência de sua produção continua a mesma. Com base de conhecimento sobre o tema, é correto afirmar que a cerveja é originada a partir da fermentação de cereais por meio de fungos microscópicos que liberam o álcool etílico e o gás carbônico. Então, aqui é a letra D, tá? E, por último, a última questão, a gente tem a questão 15, associe os gêneros dos fungos e as suas características. Então, vamos lá. Vamos inverter, na verdade, vamos pela sequência das frases. Causa micose de pele. Então, o que causa micose de pele? É a letra E, cândida, tá? Próximo, produz aflatoxinas, substâncias tóxicas de seres humanos e animais, é o aspergillus, letra A. Produz um antibiótico que inibe o crescimento das bactérias, penicílio, que eu acabei de falar. Próximo, iguaria comestível comum nos países asiáticos, letra B, a mortella. E, por último, realiza a fermentação na produção de pães e bactérias, letra C, a Saccharomyces, tá? Bom, gente, deixa eu só voltar aqui para a tela. Isso. Desculpa aqui, eu sou nova, né, nessa história de gravar aula, a gente está aprendendo.
Peço desculpas se tiver algum problema, né? A gente está adaptando com essa nova realidade. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido a correção. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar aqui no WhatsApp, tá bom? Estou disponível para ajudar no que for preciso. Se vocês precisarem de mim, estou aqui. E desejo uma boa quarentena para vocês, um bom fim de semana. Agora vocês vão descansar, vão fazer coisas divertidas, aproveitam a criatividade para poder usar ela a nosso favor, né? Pra gente descansar a cabeça, ao mesmo tempo curtir a nossa casa, curtir o nosso espaço, curtir o pessoal da nossa família. Essa é uma boa oportunidade. Tudo bem? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima, tá? Beijo, gente. Saudade de vocês, viu? Queria muito que a gente estivesse junto em sala de aula, mas eu espero que logo, logo a gente esteja junto, tá? Beijo.